queridos alunos, tudo bom com vocês? Bem, então até então nós estudamos sobre a descoberta do elétron, a primeira partícula subatômica a ser descoberta, e nesta aula nós vamos estudar a respeito da descoberta do próton, segunda partícula subatômica descoberta. Então vamos voltar um pouquinho lá na aula passada e vamos lembrar do tubo ou ampola de Crookes que Thomson utilizou para fazer a descoberta do elétron. Nessa mesma ampola, um tal de Goldstein, ele queria, muito do invejoso, queria também descobrir alguma coisa em relação à constituição da matéria. E aí ele fez alguns buraquinhos lá no cátodo e ele descobriu que além dos raios catódicos, existiam também alguns raios anódicos lá dentro da ampola. E esses raios anódicos, levam esse nome porque eles saem do ânodo em direção ao cátodo. E ele percebeu, fazendo a mesma modificação que Thomson fez lá no campo elétrico, utilizando um campo elétrico, ele percebeu que esses raios anódicos, ou como tá aí para vocês, raios canais, raios anódicos ou raios canais, tanto faz, ele percebeu que esses raios possuíam uma carga positiva. Por quê? Porque ele viu que quando ele submeteu a ampola de Crookes a um campo elétrico, os raios anódicos foram desviados para o polo negativo do campo elétrico. Portanto, tem carga positiva. Bom, gente, nesse momento ele ficou muito feliz, O Goldstein ficou muito feliz porque ele achou ter descoberto a segunda partícula subatômica com carga positiva. No entanto, eu falei lá na aula passada para vocês que para todos os gases que o Thomson testava, os resultados eram sempre os mesmos. E aqui não. Quando o Goldstein mudava o gás lá dentro da ampola e testava, o resultado mudava. Então, quando ele utilizava o gás hidrogênio, como o hidrogênio ele só tem um próton dentro do núcleo, ele estava trabalhando realmente com o próton. Mas quando ele mudava o gás, o que ele tinha lá dentro eram íons de carga positiva e não o próton propriamente dito. Só que isso gerou uma grande revolução, porque ele achou que ele tivesse descoberto a mesma coisa que o Thomson descobriu, só que o contrário. É igual, mas o contrário. E aí o Thomson ele ficou muito triste, sem motivos para cantar uma bela canção. Qualquer um de nós ficaria chateado, qualquer um de nós ficaria abatido, sem vontade de cantar uma bela canção. Igual aconteceu comigo uma vez que eu esqueci que era o dia do meu aniversário e quando eu lembrei já tinha acabado. Ele ficou decepcionado. Eu acho que, assim, quando eu penso na decepção dele, eu penso na minha decepção desse dia, né? Esqueci, enfim. E aí o que o Thomson fez? Ele bateu um telefone, falou assim, vou ligar pro Rutherford. Alô, Rutinho? Opa, você pode chamar o Rutherford aí pra mim? Tá bom, espero. Alô? Ô, Rutherford, aqui quem tá falando é seu mestre. Presta atenção no babado que aconteceu aqui na rua hoje. Chegou um cara aqui, louco de pedra, doido varrido, jogando na minha face que haviam, além das partículas que eu descobri, outras partículas que ele disse ter descoberto. Ou seja, meu modelo tá incompleto. Eu demorei tanto tempo da minha vida investindo nesse modelo, e agora vem esse cara e me joga essa inverdade na minha cara. Agora vamos fazer o seguinte, eu tô muito velho, tô muito cansado, já não aguento mais trabalhar com isso. Você vai se virar pra provar pra ele que essas partículas existem ou não existem. E aí... Gente, desligou o telefone, te vira. E agora, o que o melhor aluno de Thomson fez para provar? Ernest Rutherford, um físico e químico naturalizado britânico. Eu tô esperando a hora que ela vai falar de um brasileiro aqui, mas tudo bem. Ele, para provar a existência ou ainda a inexistência dessas partículas subatômicas de carga positiva, ele usou um aparato, esse aqui que aparece para vocês, e ele fez uma experiência sensacional. O que ele fez? Ele pegou uma caixinha de chumbo, com esse símbolo aqui, PB. Que não significa pão com bosta. É derivado da palavra plúmbio, certo? E lá dentro, ele colocou uma amostra de polônio, símbolo químico PO. Que não é a cachaça não, tá? Vem de polônio mesmo. Em frente a essa caixinha, ele colocou uma lâmina de ouro, esse símbolo químico aí, AU, que vem de aurum. E em frente a essa lâmina, ele colocou um papel fotossensível. Sabe aqueles filmes antigos, aquelas máquinas fotográficas antigas que tinham um tubinho de filme que você colocava lá e mandava para revelar? Acho que não, porque não deve ser da época de vocês, né? Mas esse papel fotossensível, com esse sulfeto de zinco aí, é mais ou menos o mesmo estilo daquele papelzinho lá de filme de câmera fotográfica antiga, certo? Meninos, pra gente entender como que essa experiência funcionou, a gente tem que saber que o polônio, ele é um alfa emissor. Naquela época, o casal Curie, Marie e Pierre Curie... Courrier, pra quem não fala francês assim como eu, né? Desculpa aí, né? Eles já conheciam a radioatividade, eles já estudavam elementos radioativos, inclusive o polônio tem esse nome porque quem descobriu foi o casal e a Marie
era polonesa. Então, o elemento químico tem esse nome em homenagem à origem de Marie Curie. E aí, gente, o polônio, ele é um alfa emissor. A gente não vai falar, por enquanto, de partículas radioativas, somente no próximo capítulo, tá? É o próximo assunto aí para os meninos do ensino médio, para os meninos do nono ainda não. Mas o que a gente tem que saber, por enquanto, é que as partículas alfa, elas têm carga positiva. É a maior e a mais pesada partícula que o núcleo consegue emitir. Ah, não entendi nada. Então, sabendo que as partículas alfa, por enquanto, têm carga positiva, já tá ótimo, tá? E aí, beleza, ele montou esse aparato lá no seu laboratório e foi dar uma volta, Cantar uma bela canção, pensar na vida, em seus problemas. E aí, quando ele voltou, ele observou que o papel fotossensível que ele tinha colocado para marcar as partículas alfas que iam colidir ali naquele papel, né, o ponto onde elas iriam colidir ali naquele papel, ele observou que a maioria das partículas atravessaram a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio. Então, elas se concentravam ali mais ou menos no mesmo ponto. Algumas outras partículas sofreram desvios em diversos níveis. E algumas poucas outras partículas, elas retornaram. Então, elas bateram na lâmina de ouro e retornaram. Gente, ele ficou tão assustado que há relatos que, na época, ele fez uma comparação, uma analogia da seguinte forma. É como se ele tivesse pegado um papel, uma folha de papel. Desse um tiro, a bala bate no papel e volta para ele. Então, quando ele olhou que aquelas partículas alfa, elas tinham retornado, elas bateram na lâmina de ouro e haviam retornado, ele assustou. Então, isso foi o que ele observou. Algumas partículas passaram sem sofrer desvio, algumas outras sofreram desvio em diversos níveis e algumas poucas outras retornaram. E qual foi a conclusão que ele chegou com esses resultados? A primeira conclusão é que o átomo ele deveria ser constituído por um espaço vazio, já que a maior parte das partículas alfa não sofreram desvio, elas atravessaram sem sofrer desvio. Então quer dizer que aquela ideia de átomo maciço caiu água abaixo há muito tempo, né? Então no átomo deve conter um espaço mais vazio do que preenchido. Então o átomo ele é um grande vazio. Segunda conclusão, ele concluiu que se essas partículas alfa que tinham carga positiva, elas foram desviadas ou ainda repelidas, significa que lá dentro do átomo, neste caso o átomo de ouro, realmente existem partículas, né? Partículas subatômicas de carga positiva. Que ele acabou de descobrir, né? Goldstein quase descobriu. Rutherford foi quem descobriu essas partículas de carga positiva. E ele batizou essas partículas de prótons. E aí, lá no ano de 1911, Rutherford propôs para nós um novo modelo atômico, do qual nós conhecemos como sistema solar, modelo do sistema solar, porque se assemelha ao nosso sistema solar, certo? Então, olha lá, no centro a gente tem um núcleo que carrega as cargas positivas, ou seja, os prótons, os filhos do Rutherford, e ao entorno, numa região que ele chamou de eletrosfera, onde tem os filhos do Thomson, né, lá os elétrons que ele descobriu. Então, os elétrons, eles ficam girando aí nessa região em torno do núcleo. Gente, só como uma curiosidade, Rutherford, ele ainda estabeleceu a razão entre o raio do núcleo e o raio da eletrosfera, para a gente entender o quão pequenininho o núcleo é. Essa relação, ela pode ser comparada, né, fazendo aí uma pequena analogia, a uma moeda lá no centro do Maracanã, onde minha moeda é o meu núcleo e minha arquibancada são as minhas eletrosferas. Falando em Maracanã, me deu uma vontade de bater uma bola, vou ali jogar um fute e aí a gente volta na próxima aula, tá? Tchau, obrigado! Vai pra deitar!